Caros alunos, amigos, internautas, familiares, eu sou o Adolfo de Mendonça Júnior, professor de História. Estou aqui para tecer alguns comentários acerca desse momento político que estamos vivendo. Bom, antes de mais nada, nós moramos num país cuja forma de governo é a República. E a República é a forma de governo segundo a qual quem exerce o poder executivo no âmbito federal é o presidente, no âmbito estadual o governador e no âmbito municipal o prefeito ou os prefeitos. Os membros do poder legislativo, já que são três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Do legislativo nós também escolhemos os nossos representantes, deputados e senadores, deputados federais, deputados estaduais e também vereadores. Agora, no mês de outubro, nós vamos ter o primeiro turno das eleições para presidente e governador do estado. Também para senadores, deputados federais e deputados estaduais. E nessa eleição estaremos escolhendo os nossos representantes. A democracia aqui no Brasil é a democracia representativa. Ou seja, escolhemos aqueles que nos representam ou que representam os nossos interesses. Não por acaso, na Constituição Federal, no seu artigo 1º, diz lá que todo poder emana do povo. É isso mesmo, o poder emana do povo. Então, na República, no nosso caso, República Democrática, os nossos representantes são escolhidos por nós. Então, a democracia indireta. Na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, quando surgiu o conceito de democracia, votavam ou participavam da política homens com mais de 21 anos de idade, não podiam participar das decisões políticas os estrangeiros, nem as mulheres e nem os escravos. Nos dias de hoje, os estrangeiros que moram no Brasil há mais de 5 anos, eles não só podem votar, como também podem se candidatar para cargos públicos, assim como as mulheres. E não existem escravos nos dias de hoje. Até mesmo os analfabetos têm direito a participar das eleições no nosso país. Então, no nosso modelo de democracia, os nossos representantes trabalham para nós, de acordo com os nossos interesses. E eu quero destacar um ponto, então, falando da democracia, que é o modelo de país que nós queremos, que nós vamos escolher agora a partir de outubro. Numa eleição normal, nós deveríamos estar debatendo as propostas dos candidatos sobre, por exemplo, a intervenção do Estado na economia. Então, tem candidato que defende uma maior participação do Estado na economia, ou simplesmente participação do Estado na economia. São candidaturas que defendem o interesse comum, o interesse público. Mais precisamente, no caso da área da saúde, são candidatos que defendem o que? Mais investimentos na área da saúde, mais investimentos no SUS, na educação também mais investimentos nas escolas, não só do ensino básico, como também das escolas do ensino médio e, consequentemente, do ensino superior. Então, tem candidatos que defendem uma política de intervenção do Estado na economia e tem as propostas neoliberais. Nós falamos muito pouco em política sobre neoliberalismo, mas o que os candidatos neoliberais defendem, e nem sempre isso aparece nas campanhas, muito embora o candidato do Partido Novo ele tenha falado isso nos debates entre os presidenciáveis, então ele fala da questão da privatização. Ele defende a privatização. O neoliberalismo defende o fim do concurso público. E eu acho interessante porque às vezes funcionário público, não só professor, juiz, promotor, ou pessoas que trabalham no fórum, bancário, pessoas assim, que trabalham para o poder público, muitos concursados, e defendendo a política neoliberal. Quer dizer,
defendendo o quê? O fim do concurso público. Eu defendo o concurso público. Eu acredito que se a empresa pública ela não vai bem, então nós temos que mudá-la, nós temos que aperfeiçoá-la e não privatizá-la. Até porque, por exemplo, eu fiz uma campanha recentemente em Franca, nas redes sociais, sobre o serviço que é oferecido às pessoas portadoras de doenças graves, né? O serviço de transporte dessas pessoas, que fazem tratamento em outras cidades. Como no meu caso, eu faço tratamento no HC de Ribeirão Preto. Então, uma van da prefeitura me pega em casa e me deixa em casa, porque eu sou deficiente físico. Acontece que a van, ela sai de Franca às 5 horas da manhã, pelo menos esse horário, ela começa a recolher os pacientes. Então, às 5 horas da manhã a gente tem que estar pronto. Então, eu acordo às 4 horas da manhã, 4 e pouquinho, né? E só volta quando o último paciente ficar pronto. Por exemplo, nessa semana, eu fui para fazer exame de sangue. Só fui no hospital lá em Ribeirão para fazer exame de sangue. Então, 9 horas da manhã eu estava pronto. Mas eu cheguei em casa, era quase 5 horas da tarde. Então, eu acordei às 4 horas da manhã, estava pronto às 9 e voltei na minha casa às 5 horas da tarde. Porque quando a gente chega em Franca, o motorista ainda vai de casa em casa nos entregando. Então fica mais 1 hora e meia, dependendo do número de pessoas que tem no transporte, fica andando na cidade, né, de casa em casa, né, e os últimos ficam na van pelo menos 1 hora e meia. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Antes, como é que a prefeitura fazia? Ela mandava uma van no período da manhã para os pacientes que tinham consulta no período da manhã. Ou no meu caso, pessoas que fazem exames no período da manhã. E sai uma outra van na hora do almoço com os pacientes que têm consulta no período da tarde ou exames no período da tarde. Então, o tempo que o paciente fica no hospital em Ribeirão, ele é menor. E isso, gente, quem participa, quem vai nessas consultas, são pessoas que têm doenças graves. Portanto, são pessoas que sentem muitas dores. E tem crianças, e tem idosos, senhores com mais de 80 anos de idade, cujo atendimento é prioritário. Então eu fiz uma campanha, porque eu tenho uma empresa que presta serviço para a prefeitura, no transporte de nós, moradores da cidade, munícipes, e esse serviço que é prestado, a prefeitura simplesmente ela orienta essa empresa para que vá uma única van. Então lota-se a van, né, com 10 pessoas, 12 pessoas, quando se fossem 2 vans, uma no período da manhã e outra no período da tarde, haveria um número menor de pessoas. Talvez a van teria que levar 5, 6 pessoas. Em número menor, a empresa tem carro. Não precisa ser uma van, pode ser uma casa. Um carro, perdão, para levar umas 3 pessoas, por exemplo, né? Então dá para fazer, tem como fazer e tem verba disponível, né? Mas como privatizou, a empresa que presta os serviços, ela não paga o mesmo salário para os funcionários como o funcionário público, ou seja, o motorista da prefeitura ganha um salário melhor do que o motorista da empresa prestadora de serviços, né? Então isso não é bom para os motoristas, pior ainda para nós, pacientes, que vivemos desse trabalho. Então eu defendo sim o concurso público. Eu defendo sim, outro exemplo, nas escolas, as pessoas que trabalham na limpeza. Então elas têm um período muito curto para limpar todas as salas de aula entre um intervalo e outro, né, na escola. Ou entre a última aula do período da manhã e a primeira aula do período da tarde. Ou a última aula do período da tarde e a primeira aula do período da manhã. Então o funcionário ali tem pouco tempo. Também trabalha com uma empresa que presta serviço para a prefeitura, né? Então eu defendo pela continuidade do emprego público, né? E acho engraçado pessoas que defendem o neoliberalismo ou candidatos neoliberais, que o candidato não esconde.
Ele fala quais são as suas propostas. E tem gente que defende e é funcionário público, né? Então são algumas contradições que existem na nossa sociedade. Deixa o seu comentário, o que você achou? Gostou do que eu falei, não gostou? Respeitosamente, deixa o seu comentário aqui, tá bom? Um abraço, eu voltarei em breve e até logo mais.